Show de bola, né? É. Como que é a relação, assim, quantos pacientes você fica responsável num plantão, por exemplo? Fico responsável por 8. 8 a 8. 10. Eu tenho 2 residentes que trabalham comigo. Então, a nossa rotina, eu começo às 8 da manhã. Eu pego o plantão 8 da manhã, rodo com o residente, faço um round, que é onde a gente discute ali condutas e etc. Dou o plano para esse paciente, para o residente, vou para a minha sala, faço as minhas outras coisas, pesquisa, etc., o que eu tiver que fazer. E aí o residente vai tocando a unidade. E aí eu fico até às 5 da tarde. 5 da tarde é a minha rotina de plantão. Aí dá umas 5 da tarde eu saio, o cara que está à noite assume o plantão, fica até 9 da noite. 9 da noite ele vai embora e à noite fica só residente. E eu fico com 8 leitos. 8 leitos é basicamente o que eu faço assim, de discussão com o residente. São de 8 a 10 pacientes, no máximo. Isso é uma dinâmica bem diferente, Muito, né? muito. Estados É o que eu Unidos também falo. tem essa dinâmica de ficar só residente Sim. na unidade, né? É o que eu falo, é muito mais tranquilo para mim lá do que aqui. Tanto em quantidade de plantão, eu dou muito menos plantão em quantidade lá, quanto em rotina do plantão. A rotina do plantão lá também é muito mais tranquila. É muito mais... Por ter residente, o residente ser o centro do cuidado, a gente acaba ficando só no background ali, dando aquele suporte. Então é muito mais tranquila a rotina de plantão, de quantidade e de carga de trabalho também. Muito melhor. Aqui você estudou lá no Instituto Central, Sim. fez a sua residência ali e tal. Você era da Faculdade de Medicina da E ABC. fiz grande parte da minha residência no Einstein também, né? Também no Einstein, isso que eu ia exatamente, comentar. Só que lá na Austrália você tá no coração da prática Sim. baseada em evidências, né? Sim. Cara, é muito diferente assim mesmo, cuidar da terapia Cara, intensiva, não, acho que é toque, ou muito não? parecido. Assim, a terapia intensiva que a gente faz lá é muito parecida com a terapia intensiva que a gente faz aqui no Brasil. Eu acho que ela é muito assim, acho que aqui o que a gente faz é muito bom. Eu acho que a grande diferença que a gente tem lá é a carga de trabalho é menor para todo mundo. Então, o intensivista ele tem tempo para fazer outras coisas. Mas porque tem mais gente para fazer micro cuidados Eu acho, ou que não? eu acho que é porque eles esperam menos do intensivista e mais do residente. Então, o residente ele tem que ter uma carga de trabalho maior comparado com a gente. E aqui no Brasil, eu acho que é muito centrado no intensivista. Então, o intensivista tem que fazer muita coisa. Então, eu vejo lá no Einstein, por exemplo, a gente trabalhava muito hands-on. Eu tinha que passar muito catéter, eu tinha que entubar muito doente e etc. Então, lá não tem que fazer isso. Lá, essa expectativa é do residente. E eu tenho que fazer a parte, vamos dizer assim, intelectual do plantão. Então, sobra tempo para eu fazer outras coisas. Então, sobra tempo para eu fazer pesquisa, sobra tempo para eu estudar, sobra tempo para eu discutir, sobra tempo para eu dar aula. E o residente vai tocando o plantão enquanto isso. Então, isso que eu acho que é a grande diferença. Agora, em carga de, a gente tem mais contato com terapia baseada em evidência? Não, acho que é igual aqui. Aqui a gente faz muita coisa também nesse sentido. Muito. Como que foi o Ari Serpa voltar a ser residente, né? Foi foda. Imagina, Desculpa, fica à vontade. Essa daí foi a sinceridade, foi foda. Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil, mas assim, eu acho que foi bom porque eu tive muito contato, eu tive muito respeito dos outros consultants. Eu tive muito respeito por tudo que eu fiz. Eles olham e falam, cara, eu jamais teria feito isso. Então me deu um respeito enorme dos outros consultants. E eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi do zero, eu aprendi ali da base, como ser médico na Austrália. Então eu prefiro ser dessa forma do que chegar lá e querer já cagar na cabeça de todo mundo e falar, não, eu sou intensivista, todo mundo tem que me respeitar, tem que fazer o que eu acho ou não acho. Então foi bom começar, mas foi muito difícil. Eu acho que eu comentei aqui na vez passada que teve períodos muito próximos eu desisti. Eu falei assim, não, é demais para mim, não dá mais para fazer. E quem me manteve forte nisso foi minha esposa. Né? Minha esposa, que sempre foi uma pessoa que me deu muito suporte, falou, cara, vamos fazer a coisa acontecer. E eu acho que a perspectiva que eu falava assim, eu prefiro tentar, mas não dar certo, do que não tentar e ficar na perspectiva, será que vai dar certo? Né? E isso acho que tem um impacto, assim, isso tem um impacto na gente como pessoa muito grande, eu acho. Assim, eu sempre falo isso. Você perde um pouco, assim, muitas vezes você perde, assim, você passa a não acreditar tanto em você. Eu acho que isso é uma coisa que eu passei lá muito. Porque você tem você dá um passo atrás desse jeito, você olha e fala, cara, será que eu sou bom o suficiente para fazer isso que eu tenho que fazer? Né? Mas aí você vai superando, você vai fazendo, você vai superando os obstáculos e você sai maior disso. Né? Em 2022, tinham vários momentos que eu falava assim, cara, eu acho que eu não sou suficiente, eu acho que eu não sou bom. Você passa a não se enxergar mais como você era. Você fica mais nervoso para fazer algumas coisas, você perde um pouco de confiança. Mas eu acho que eu saí disso maior. Assim, eu acho que eu saí disso maior e hoje eu estou tranquilo, hoje eu estou bem lá, estou super bem, estou conseguindo fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. Mas foi muito difícil.
Lado bom, aprendi muito, comecei do zero e hoje as pessoas me respeitam. Se elas falam assim, não, a gente te respeita por conta de quem você é e o que você fez aqui. Você não chegou aqui, eu sou Ari Serpaneto, abaixa a cabeça, me põe para fazer e vamos embora. Mas foi muito difícil. Porque se chegasse ao mesmo tempo, muita gente entenderia, né? Entenderia, mas eu não acho que é o certo. Eu não trabalho desse jeito, eu não sou com você. assim. Eu não sou assim. Mas é muito difícil, cara. Eu falo para as pessoas, eu tenho alguns amigos que estão indo agora lá na Austrália fazer também, fazer residência, fazer fellows, etc. E eu sempre falo, cara, não é fácil. Se prepara porque é muito difícil. É muito difícil. E não é fácil você sair da posição que eu tinha, que era uma posição confortável, uma posição de médico do Einstein, especialista com um bom salário, e agora você começa de novo do zero fazendo residência, né? E, de novo, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nada disso. Mas é a forma que você se enxerga. Isso é o mais assim... E aqui eu tô falando de coração aberto, né? Porque eu acho que eu não tenho que ficar inventando nada. Cara, às vezes eu tava na UTI, acho que eu comentei isso no último que a gente fez. Eu tava andando na UTI 3 da manhã, e aí a enfermeira olhava para mim assim e falava, tá tudo bem, doutor? Eu falava, não, tá tudo bem. Mas eu tava na minha cabeça pensando assim, cara, eu não sou o mesmo médico que eu sou no Brasil. Eu não sou aquele médico que eu sou no Brasil só, às vezes, pelo idioma. Só o idioma, ele para mim, torna as coisas tão mais difíceis que eu não consigo mais ser aquele mesmo médico que eu era no Brasil. E aí você vai se adaptando e você fala assim, Ari, você está hoje tranquilo que você está bem no idioma? Tá, falo inglês e tal, mas não é a mesma coisa que falar em português, né? Então, isso é uma coisa que impacta. Mas agora estamos bem, estamos fazendo o que tem que fazer. Tá super bem lá, mas foi muito difícil. Mas foi um aprendizado, acho que a gente sai maior. Eu acho que se eu tivesse que recomendar para alguém, eu falaria, faz porque você sai maior. Você sai muito maior. Como que era a relação com os seus R igual lá, com os residentes que entraram junto com eles você? Me respeitavam muito, eu ajudava muitos deles, eles me pediam muito ajuda para várias coisas, mesmo eu não sendo assim o residente sênior. Né? Os caras falavam assim, cara, você não é o sênior, mas você é o mais sênior daqui. Então a gente tem oficialmente quem que é o sênior, quem que vai tocar, mas a gente quer que você dê o suporte e ajude a gente. E eu falava, beleza, vamos lá. Não rolou uns conflitos com o sênior assim, não? Não, cara, não, assim, o pessoal é muito tranquilo lá e o pessoal respeita muito. Então eu lembro, por exemplo, uma vez, acho que eu também comentei isso. O cara falou, Ari, desculpa, eu sou o senior red do plantão, estou tomando conta do plantão noturno. Acabou de chegar um transplante de fígado, eu não sei se você tem experiência de cuidar de transplante de fígado ou não. Eu falei, eu tenho. Ele falou, eu tenho que te perguntar, quantos transplantes de fígado você já viu na sua vida? Eu falei, cara, o hospital que eu trabalho, no meu primeiro ano de residência, a gente teve 280 transplantes, que era o Einstein, né? Ele, 280? Eu falei, ele falou, eu não vi, acho que aqui a gente não faz 80 no ano. Então toca aí o plantão que você sabe tudo. Exatamente. Então nunca tive problema. Eles pediam a minha ajuda muito, assim. Mesmo eu não sendo o sênior, eles falavam, cara, você é o mais velho, então a gente aceita que você toque aí e ajude a gente. Tudo isso. Então, nunca tive problema, sempre foi tranquilo. Sempre fui respeitado pelos consultants também, por todo mundo, assim. Então é bem sossegado, assim. Eu acho que ia chegar e falar assim, Ari, desculpa por ser o seu sênior. Não é, acho que não. Acho que não. Acho que os caras respeitam. Os caras respeitam bem, assim. Os caras, eles entendem e eles dão espaço e eles, às vezes, se sentem privilegiados de você estar lá trabalhando com eles.